Olá! No vídeo de hoje vamos falar sobre sensores. Estes sensores são dispositivos analógicos que se ligam às entradas analógicas dos microcontroladores, neste caso do Arduino. O que acontece é que vamos conseguir ler voltagem entre 0 e 5 volts. Portanto, o que vai mudar é a resistência do sensor, é por isso que se chamam também resistências variáveis. Então, comparando aqui os dois circuitos, o circuito do sensor digital, que era o botão, se eu pressionasse o botão, nós tínhamos 5 volts. Se eu soltasse o botão, nós tínhamos 0 volts. Agora, neste caso, temos aqui o potenciómetro. Se eu rodar tudo para um lado, aqui o pino do Arduino vai estar nos 0 volts. À medida que eu vou rodando para o outro lado, o pino do Arduino vai-se afastando dos 0 volts até chegar aos 5 volts. E vamos já ver como é que isto funciona. Então, tenho aqui a breadboard. Vou ligar o potenciómetro aqui, assim, e agora vou buscar 3 fios. Então, o primeiro fio vou ligar, se virmos aqui no esquemático, um fio é o ground. Então, eu vou ligar aqui no ground do Arduino. Depois, o outro fio, vou usar o laranja, vou ligar, portanto, no potenciómetro aqui do outro lado e vou ligar aqui nos 5 volts do Arduino. E depois, a pata do meio, aqui com outro fiozinho, e vou ligar aqui no A0 do Arduino. Então vamos saltar para o código. Portanto, agora no código, começando aqui com as nossas variáveis, a minha primeira variável vai ser o pin, e como é um analógico, eu vou colocar A0, como sendo o pin do sensor. E depois, uma outra variável, vou-lhe chamar sensor valor. No setup, vou começar por inicializar a porta de comunicação e declarar que o sensor pin é um input. Depois, no loop, vamos ler o estado do sensor, portanto, sensor valor vai ser igual ao analog read do pin. E por último, vou imprimir na consola este valor. Então, vamos fazer upload. É só ligar aqui. Vamos fazer upload e podemos ver que, à medida que eu rodo o potenciómetro, temos um valor mais baixo. À medida que eu rodo o potenciómetro para o outro lado, temos 1023. Podemos considerar que este 0 são 0 volts e o 1023 são os 5 volts. Portanto, eu tenho 1023 valores de resolução. Agora, vamos ver um outro sensor, que é o chamado LDR. O que acontece aqui é, o LDR ele tem a mesma forma da resistência. Estas duas setinhas querem dizer que algo do exterior vai influenciar esta resistência. Logo, é uma resistência variável. E no caso do LDR, o que vai influenciar a resistência é a luz. Então, eu tenho aqui o sensor, ele tem esta cápsula. Esta cápsula é sensível à luz e quanto mais luz tiver, diminui a resistência. Aqui o pin do Arduino vai se aproximar dos 5 volts. Se eu tapar, a resistência vai aumentar e ele vai se aproximar dos 0 volts. Eu vejo que um lado do LDR está ligado aos 5 volts. Eu vou ligar aqui diretamente no Arduino. Portanto, está ali nos 5 volts. Depois vou usar uma resistência de 10 capas e eu vejo no circuito que a outra pata do LDR passa pela resistência e vai ao ground. Então eu vou ligar aqui também diretamente. Ligo aqui e ligo aqui. E agora vou buscar o cabinho entre o LDR e a resistência e vou ligar ao A0. E vou voltar aqui para o Arduino e podemos ver que o código é exatamente o mesmo. Não muda nada. E agora, se eu tapar o LDR, ele dá-me um valor mais baixo. Ok? Vou só mostrar aqui uma coisa que ainda não falei, que é podermos ver graficamente o que é que está a acontecer. Então, eu venho aqui às ferramentas e tenho aqui a Serial Plotter. Ok? E então podemos ver graficamente os valores que estão aqui a ser lidos. O que eu não gosto nesta Serial Plotter é que esta escala está constantemente a variar. Por exemplo, agora estou a tapar e isto vai tudo mudar. Okay? Ele está-me constantemente a adaptar à escala. Então o que eu faço é o seguinte, eu vou balizar esta escala. Vou imprimir um 0, vou imprimir um espaço, depois vou imprimir o máximo
que é 1023, e vou imprimir mais um espacinho e vou fazer upload. Então ele agora vai constantemente imprimir aquele 0 e aquele 1023 e depois o valor do sensor no meio. Como veem, o LDR também é bastante simples. Então agora venho aqui mostrar o sensor de proximidade. São estes sensores. Tenho aqui outro de longo alcance. Funciona exatamente da mesma maneira. E este sensor é um sensor que me dá uma distância de 4 a 30 cm. Portanto, tudo o que ele medir deverá estar 4 cm à frente dele. E eu esqueci-me de trazer a ficha. Portanto, eu vou usar este sensor que já tem aqui uma ficha soldada. Okay? Este tipo de trabalho só deve ser feito por soldadores eletrónicos certificados e, como veem, não é o meu caso. No caso destes sensores, ele também nos vai dar uma voltagem entre os 0 e os 5 volts. Ele, no fundo, o que faz é, tem um LED emissor de luz infravermelha e um LED receptor. Ele vai basear o cálculo na reflexão desta luz. Portanto, um LED emite e o outro LED vai ler a intensidade do reflexo. Para esta voltagem ser bem lida nos microcontroladores, ele precisa aqui de um circuito que vai-nos mandar uma voltagem de 0 a 5 volts. Eu tenho aqui esta ficha. A convenção de cores na eletrónica diz que o preto é o negativo, é o menos, o vermelho é o mais e depois o branco é o sinal. Por aqui no A0. Ok, então vamos ver, afastar aqui a câmera. Portanto, eu tenho aqui o sensor, ele está-me a dar ali um valor e à medida que eu aproximo a mão, este valor vai subindo. E agora vou afastar a mão até aos 30 cm, mais ou menos. Deve ser mais ou menos isto. E, portanto, o máximo é aqui perto dos 4 cm. Reparem que ele tem ali um ruído. Eu não sei se é este sensor que já está danificado ou se é mesmo assim, mas é normal todos os sensores terem ruído. Este ruído é ruído eletrónico. Eu depois posso suavizar este ruído todo em programação e num vídeo mais à frente podemos ver, vamos de certeza ver como é que se suaviza a leitura de sensores. Mas a leitura está cá, como podem ver. Pronto, o vídeo de hoje é bastante curto, bastante simples. São as leituras analógicas, sensores analógicos. Há muitos mais sensores, obviamente, há sensores para tudo e mais alguma coisa, mas o princípio é mais ou menos este. Pode ser que no futuro se vejam mais tipos de sensores. Se tiverem alguma dúvida, é só deixar nos comentários e até um próximo vídeo.